Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Deus, pela sua vida. Meu coração se enche de alegria diante dessas respostas aqui nessa noite. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 32. Abra sua Bíblia e não fecha ela por nada nessa vida. Fica me analisando, me julgando, para ver se eu estou pregando de acordo com as Escrituras. Porque se eu falar algo fora das Escrituras, você pode me xingar depois. Você está autorizado. Pode xingar o pastor Ivan. Amém? Tudo certo? Então apertem os cintos e vamos nessa. Essa igreja aqui ama a palavra de Deus, ama se aprofundar, se jogar aos pés de Jesus. Amém? Então vamos nessa. Lucas capítulo 24, versículo 32 nos diz assim: e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele, Jesus, no caso, nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Até aqui, meus irmãos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é viva, fiel e verdadeira. Como nós precisamos da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é uma espada de dois gumes, que vai entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fere o nosso coração com a tua palavra nessa noite. Fere o nosso interior com a tua verdade, do qual nós tanto precisamos. Fere-nos, Jesus. Nós precisamos da tua palavra, nós precisamos da tua verdade. Muda-nos nessa noite, Senhor, que possamos sair daqui enlouquecidos por mais conhecimento do Senhor, por mais aprofundamento nas Escrituras, pois ela revela quem tu és, Senhor. É tudo que nós precisamos. Nós te glorificamos, Jesus. Tudo para a tua glória e para a tua fama e para o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse livro aqui é o livro mais lido no mundo inteiro. Também é o livro mais publicado no mundo inteiro. O livro também mais traduzido de todo o mundo. Esse livro que está percorrendo séculos após séculos, que passaram por homens que foram mortos por causa da palavra, homens que dedicaram a sua vida em traduzir essa palavra em diversas línguas, para diversas nações. Essa Bíblia que percorreu muita perseguição, essa Bíblia que foi proibida, que ainda é proibida em muitos países, essa Bíblia que é o livro mais queimado no mundo, essa Bíblia que é o livro mais odiado no mundo, é o livro mais discriminado no mundo. Sabe por quê? Porque essa Bíblia tem uma mensagem que pode transformar uma nação inteira, porque essa palavra é fiel e verdadeira, e aquele que a ouve e a pratica, esse é firmado sobre a rocha que é Cristo Jesus, está bem fundamentada, está bem firmada, porque Jesus é o alicerce do mundo inteiro, e aqueles que estão arraigados, sobreedificados nesse Cristo, não há o que temer, porque nós sabemos as promessas dessas Escrituras, nós sabemos como começou o mundo, como ele se dará diante dos séculos e como tudo vai terminar. Aqui está o spoiler da história da humanidade. E esse livro, o tema principal desse livro não é sobre mim.
O tema principal desse livro não é sobre você, mas o tema central, principal da Bíblia é sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É sobre o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre. Esse livro é sobre Jesus. Esse livro que é capaz de transformar nações, vilarejos, sociedade, famílias, pessoas, aqueles que creem nesse livro, aqueles que entendem que essa é a verdade de Cristo Jesus, o Deus encarnado que desceu do seu trono para salvar a todos nós, entendem que é a verdade que nós precisamos nos nossos dias. Essa Bíblia, como diz Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa Bíblia que é atual, século após séculos, década após década, essa Bíblia continua sendo atual, porque é o próprio Deus que fala através dela, porque Jesus é a própria palavra. Nós precisamos entender essa mensagem, compreender essa mensagem, crer nessa mensagem, e tudo nos irá bem, e nós entenderemos o nosso propósito, entenderemos quem nós somos, entenderemos porque estamos aqui hoje, e nós saberemos qual é o nosso destino. Portanto, nós encontramos agora nesse texto, 2 discípulos, que estão indo para Emaús, um vilarejo perto de Jerusalém. Estes 2 homens, o contexto é: Jesus foi crucificado, Jesus foi morto naquela cruz. Agora esses 2 discípulos, diante de toda essa cena, diante de todo esse alvoroço que aconteceu nesses dias, Jesus disse que era o Messias, Jesus disse que era o Salvador, Ele veio em nome do Pai, Ele era o profeta, mas Ele morreu. Esses discípulos que estavam com Jesus, que viram os seus milagres, que viram os seus feitos poderosos, eles desanimaram, eles estão voltando, eles estão saindo de Jerusalém, porque talvez estão dizendo: está tudo acabado. Olha, está tudo acabado. Aquele em que nós seguíamos, aquele que dizia ser o Filho de Deus, ele morreu, está tudo terminado. Então esses 2 discípulos estão indo para Emaús, essa cidade que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, 11 quilômetros caminhando, quando de repente eles estão caminhando tristes, cabisbaixos, quando de repente o próprio Cristo encontra-os no caminho. Mas a Bíblia fala que eles não reconheceram que era Jesus. Aquele homem começa a caminhar com eles, e então Jesus pergunta para eles: o que vocês têm? Por que vocês estão tão tristes, cabisbaixos? Aqueles homens respondem: por acaso você não sabe das últimas coisas que aconteceram? Por acaso você não está sabendo das últimas notícias? E ele: me conte, por favor. Eu estou conjecturando. Então os discípulos começaram a falar: olha, nós seguimos a Jesus, o Cristo, aquele que era o Salvador, aquele que veio em nome de Deus, o profeta, o Messias, mas ele morreu. Olha, até agora apareceram algumas mulheres dizendo que esse Jesus ressuscitou, mas nós estamos seguindo o nosso caminho, porque é uma mulher que está falando, e a mulher não era ainda bem vista naquele tempo, não era dado muito crédito à mulher. Nós estamos indo para Emaús. Emaús significa lugares de águas quentes. Eles foram para Emaús para se aquecer, eles foram para Emaús para esquecer os últimos dias. Talvez você está querendo ir para um lugar onde o seu coração seja aquecido, mas o seu lugar para onde você está indo, talvez esse lugar está ainda mais te distanciando de Jesus,
porque é Ele quem aquece os corações, é Ele que aquieta a nossa alma, é Ele que faz jorrar rios de água viva de dentro de nós. Portanto, quanto mais nós precisamos dEle, nós não podemos nos afastar, nós temos que chegar mais perto. Emaús, lugar de águas quentes, mas mal sabia eles que durante o caminho para o lugar de águas quentes, eles encontrariam Jesus. Jesus, que é a luz do mundo, aquele que brilha mais do que o sol, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E esse encontro foi poderoso, esse encontro foi magnífico. Jesus está com eles, então eles começam a falar. Então Jesus diz: mas por acaso vocês não estão lembrados das promessas do Velho Testamento? Por acaso vocês não estão lembrando que é realmente isso que deveria de acontecer, que o Cristo, Ele viria, morreria, sofreria, mas ao terceiro dia, Jesus, ao terceiro dia, Ele se levantaria dos mortos, aquele que venceu o inferno e a morte. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, não há o que temer. Jesus está no barco, não há tempestade que possa nos tragar. Jesus é aquele que manda a tempestade se acalmar. Então Jesus agora, sabe o que Ele faz? Diante desse trajeto de 11 quilômetros, a Bíblia fala que Jesus começa a pregar. Sobre quem? Jesus começa agora a dizer para eles, e começando por Moisés e todos os profetas, Jesus começa a explicar as Escrituras ao seu próprio respeito. Deus pregando sobre Deus, Jesus pregando sobre Ele mesmo. O maior pregador de todos agora está junto com os discípulos. E sabe que Ele continua ainda conosco, porque Ele se revela nas Escrituras. E quando nós abrimos a Bíblia, é o próprio Cristo falando conosco. Nós não precisamos de pregadores famosos, nós não precisamos de pregadores, nós precisamos da palavra. A palavra sendo anunciada, fidelidade na palavra, é tudo que nós precisamos, porque o pregador é Jesus, e através do Espírito Santo, Ele levanta homens que não eram nada, para que preguem a palavra verdadeiramente, e que haja mudança, transformação, cura. Enquanto nós estamos ouvindo a palavra, e quando a palavra está sendo exposta, você pode ser curado. Não precisa nem orar por cura. Se você quer nessas palavras e começar a aquecer o seu coração, você pode ser curado agora mesmo, diante da palavra sendo exposta. Sabe por quê? Porque a mensagem é sobre o Deus que cura. O próprio Jesus está falando, Ele está curando quando a sua palavra está sendo anunciada. Agora Jesus começa a explicar a Bíblia para aqueles homens, falando sobre Ele mesmo, expondo as Escrituras e começando por Moisés. O seu coração começou a arder, os seus corações começaram a se aquecer. Eles estavam agora caminhando, imagina, 11 quilômetros ouvindo a pregação de Jesus. Eu queria estar nesses 11 quilômetros, eu queria estar a 20, 40, 50 quilômetros ouvindo o próprio Deus falando sobre Ele mesmo. Então Ele começa a falar ao seu respeito. Sabe por que Ele está dizendo que Ele está pregando ao seu respeito? Porque toda a Bíblia é sobre Jesus, toda a palavra é sobre Ele. Talvez nós olhamos para o Velho Testamento, para os personagens do Velho Testamento, e nós queremos talvez nos comunicar com esses personagens. Nós olhamos para a vida de Jó, mas olha, eu acho que eu sou parecido com Jó, eu tenho sofrido tanto, coitado de mim. Não, Jó não é sobre nós, nós não temos que nos identificar com Jó. Jó está apontando para Jesus, o único homem que recebeu o maior elogio da Bíblia, fora Jesus. A Bíblia conta que Jó não pecou
Por 3 vezes a Bíblia fala que Jó não cometeu pecado. Fala que Jó era um homem íntegro, reto, e que andava no caminho do Senhor. Jó sofreu, Jó foi perseguido, Jó perdeu tudo, Jó orou pelos seus amigos. Com quem que se parece Jó mesmo? Quem é aquele que não cometeu nenhum pecado? Aquele que era santo. O santo morreu, o justo morreu pelos injustos. Quem é que é parecido com Jó? Jó está apontando para aquele que é o Cristo Jesus, o reto, aquele que sofreu as dores em nosso lugar, aquele que foi desprezado, maltratado, aquele que foi abandonado. Jó está representando aquele que viria após ele, Jesus Cristo. Nós olhamos talvez para Noé. Noé está apontando para Jesus, aquele que salvou o seu povo diante daquele cenário terrível. Nós olhamos para Adão, o primeiro Adão, e a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Ou seja, enquanto Adão trocou Deus pelo pecado, agora Cristo, o Adão perfeito, ele inverte essa substituição, e ele troca todo o pecado da humanidade por ele mesmo. Jesus veio para restaurar aquilo que Adão tinha defraudado, porque Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus no jardim do Éden, e era perfeito. E o interessante é que ali tinha um casal, Adão e Eva, tinha um casal, também tinha um pregador, também tinha uma mensagem, e também tinha um alimento. O mesmo cenário que nós encontramos com os 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 pessoas, alguns estudiosos dizem que era um casal. Tinha 2 pessoas, tinha um pregador, tinha uma mensagem e tinha alimento, que era o pão. No jardim do Éden, o casal Adão e Eva está lá. O pregador é a serpente, a mensagem é uma mensagem de destruição, o alimento é um fruto, que então eles descobrem a sua nudez. Mas agora Jesus restaura isso. Agora nós encontramos também um casal no caminho de Emaús. Também temos um casal, também temos um pregador, que é Jesus. Também temos uma mensagem que muda a história e que restaura. E também temos um alimento. Agora é um alimento que quando eles comem o pão, os seus olhos são abertos e eles enxergam a Cristo Jesus. Ou seja, no jardim do Éden, os seus olhos são abertos e eles enxergam a sua nudez. Mas agora, com os discípulos do caminho de Emaús, os seus olhos são abertos quando eles se alimentam do pão, e eles enxergam o próprio Cristo, o restaurador de todas as coisas. Aplauda Jesus, meu irmão. A Bíblia conta que quando Jesus está ceando com os discípulos, naquele momento que ele reparte o pão, os seus olhos são abertos, eles enxergam Jesus. É Jesus, é o nosso Salvador, Ele está conosco, Ele está vivo. No momento que reparte o pão, os seus olhos são abertos. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o pão vivo que aquele que se alimenta dele nunca mais volta a ter fome. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o pão vivo que alimenta a todos que têm fome e sede dele. Ele é o pão vivo. Quando nós ceamos, a Bíblia fala que nós não devemos comer o pão indignamente. Mas esse indignamente não é um estado indigno, porque todos nós somos indignos.
mas é sim uma consciência de modo indigno, ou seja, sem saber o que está fazendo. Esse é o modo indigno que nós então não devemos cear, quando nós não sabemos o que estamos fazendo, mas quando nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós temos a certeza que estamos comendo do pão vivo que desceu dos céus. Um pastor estava pregando sobre a mensagem da Santa Ceia há pouco tempo atrás, e quando ele reparte o pão e todos começam a cear juntos, uma pessoa entra e ela está enferma, ela tem um módulo. Então o pastor diz para ela assim: do mesmo jeito que você crê que um remédio pode te curar e tirar a sua dor, também creia que esse pão agora pode te curar. Coma esse pão, sabendo que esse pão vai tirar toda a sua dor agora, você será curada. Esmague o pão como se fosse um comprimido e tome. Aquela mulher tomou a Santa Ceia, ela comeu do pão e bebeu do cálice do Senhor, e sabe o que aconteceu, meus irmãos? O módulo desapareceu. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Nós nos alimentamos desse pão, que é um pão aonde é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é um corpo perfeito. Se alimente do corpo perfeito, para que você seja curado das suas enfermidades. O mesmo pão que desceu com o maná no deserto para aquele povo, foi o pão que Deus mandou, não foi que Moisés mandou, mas foi o próprio Deus que mandou. Um prenúncio do pão que viria após isso no Novo Testamento, que é o próprio Cristo Jesus. No Velho Testamento ainda fala sobre um pão. Quando Elias, ele se alimenta do pão trazido por um anjo, quando ele come aquele pão, ele volta correndo, 40 dias e 40 noites correndo para o Monte Horebe, para ter um encontro com Deus. Se no Velho Testamento, quando Elias comeu um pão, que era uma representação de Cristo, fez ele correr, o seu físico, o seu vigor foi restaurado. Imagina quando você se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. É esse pão que nós precisamos, porque os discípulos do caminho de Emaús caminharam 11 quilômetros, comeram pão, sabe o que aconteceu? Eles voltaram correndo para Jerusalém. Imagina você caminhar 11 quilômetros, fica cansado, não é? Agora imagina depois dessa caminhada, comer só um pãozinho. Esse pão revigorou o seu físico. Eles voltaram correndo para Jerusalém para contar o que tinha acontecido. Jesus nos encontrou, Jesus está vivo, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. É esse pão que nós precisamos, que é a própria palavra de Deus. Ele é a própria palavra. João capítulo 17, versículo 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora João capítulo 14, versículo 6 diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se a verdade é a palavra, e se Jesus é a verdade, quer dizer que Jesus é a própria palavra. É essa palavra que nós precisamos. Aqui está o pão vivo que desceu dos céus, e quando nós abrimos essa palavra, é inevitável que Jesus nos alimente. É inevitável. É essa palavra que nós precisamos, e não tem nada a ver comigo e com você, é sobre Jesus. E é por isso que Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quando Deus olha para a humanidade, Ele não olha diretamente para nós, mas Ele olha através de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos correndo essa carreira, para nos tornarmos parecidos com Cristo cada vez mais. Porque assim como Cristo é, eu sou nesse mundo,
quando nós contemplamos a glória de Cristo Jesus, nós estamos sendo transformados. Quando olhamos para Cristo, nós somos transformados. Portanto, não olhe para você mesmo hoje, mas olhe para Jesus. Ele pode mudar a sua vida, não você mesmo. Ele pode mudar todas as coisas. Ele pode reverter qualquer coisa, não você mesmo. Ele tem a palavra final sobre você. Sabe o que acontece quando nós pegamos a palavra de Deus? Atos capítulo 3 vai dizer que Pedro tomou a palavra e começou a pregar, e sabe o que acontece? 3.000 pessoas se convertem instantaneamente. Sabe por quê? Pegou a palavra. Pegou a palavra. É a palavra que nós precisamos e nada mais. Jesus tem a palavra final sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Esse livro fala especificamente sobre Jesus Cristo. É tudo sobre Ele. Jesus disse: eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Jesus é tudo o que nós precisamos. E sabe como nós nos relacionamos com Ele? É através da palavra, é através da oração. Oração não é pedido, oração é comunhão. Oração não é apenas fazer pedidos a Deus, mas oração significa relacionamento. É isso que Deus tem para nós. É tudo sobre Jesus. Jesus está presente em toda a Bíblia. Eu quero relatar rapidamente para você alguns livros da Bíblia que falam sobre Jesus. Gênesis diz que Jesus é a semente da mulher. Êxodo diz que Ele é o cordeiro pascual. Levítico diz que Ele é o sacrifício expiatório. Números diz que Ele é a rocha ferida por Moisés. Deuteronômio diz que Ele é o profeta prometido. Josué diz que Ele é o nosso capitão. Juízes e Ruth diz que Ele é o nosso libertador. Samuel, Reis e Crônicas diz que Ele é o grande rei por excelência. Esther e Jó diz que Ele é o nosso advogado. Salmos diz que Ele é o nosso pastor. Provérbios diz que Ele é a fonte de sabedoria. Eclesiastes diz que Ele é o pregador. Cantares de Salomão diz que Ele é o amado noivo. Os profetas dizem que Ele é o Messias prometido. Os evangelhos dizem que Ele é o Cristo de Deus. Atos diz que Ele é a representação pelo Espírito Santo de Deus. As epístolas falam que Ele é o cabeça da igreja. Apocalipse diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o último. Aquele que anda no meio dos 7 candelabros. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que é o santo, que é fiel, que é verdadeiro, que é o princípio da criação, aquele que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, e que está sentado no seu trono para todo sempre. Na sua coxa está escrito: Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Ele é a palavra que você precisa. É essa palavra que você precisa hoje. Quais foram as palavras que lançaram sobre você? Eu quero te dizer que as palavras de homens não valem nada perto das palavras de Jesus Cristo. Não importa o que os homens pensam ao seu respeito, falam ao seu respeito. O que importa é o que Jesus pensa e fala ao seu respeito. Ele tem a palavra final sobre a sua vida. A mesma palavra que criou os céus e terra é a mesma palavra que Ele tem para você, que pode restaurar, que pode curar, que pode transformar, que pode mudar uma nação. É a mesma palavra.
É essa palavra que Jesus tem para você nessa noite. As palavras de Jesus para você são bem-aventuranças. As palavras de Jesus para você é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As palavras de Jesus sobre você diz que Ele enxugará todas as lágrimas. As palavras de Jesus para você não é o fim, é o seu começo. Hoje é o seu começo. A palavra do médico para você não é a final. A palavra de Jesus para você é aquele que sara as suas feridas. Qual palavra você vai ouvir? As palavras de homens ou as palavras do próprio Deus para você? Ele tem a palavra final sobre todas as coisas. Ele tem a palavra final sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu ministério. É Ele que restaura todas as coisas. Ele é aquele que é o restaurador. Enquanto Adão destruiu, Jesus restaurou o nosso relacionamento com Ele. Quem disse que você não pode? Sabe quem diz? É o próprio diabo, que odeia você, que quer matar você. Mas Jesus, Ele tem vida, e vida com abundância. O diabo quer colocar medo em você, mas Jesus, Ele levanta você com confiança. O diabo quer trazer dados inflamados, incertezas, dúvidas, mas Jesus quer renovar as suas promessas sobre a sua igreja. Se coloque em pé, igreja. Se coloque em pé. Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem, que é a mensagem mais poderosa do mundo. A palavra é sobre Jesus. Se alimente do pão vivo que desceu dos céus nessa noite. Se alimente do pão que é Jesus sobre você agora. Abra sua boca e se alimente desse pão. No momento que você se alimenta desse pão, no momento que você se alimenta desse pão, você está sendo curado no seu físico. Se você crê nessa palavra, comece a sentir o seu corpo agora sendo curado. Qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja a dor, já está indo embora essa dor. A enfermidade já está indo embora. Espírito imundo de surdez, vai embora. Espírito imundo que está tirando a visão, vai embora agora, pelo nome de Jesus. Toda enfermidade vai embora. Toda dor cai por terra agora, em nome de Jesus. A palavra já foi pregada. Você começará a sentir o seu coração aquecendo agora, como aqueceu o coração daqueles homens no caminho de Emaús. Por acaso não nos ardia o coração? Ele faz arder o seu coração agora. Ele faz arder agora o seu coração, renovando as suas esperanças, renovando os seus dias. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Sinta. Foi tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar.
de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.